Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, Martin Mystery, A Coisa de Outro Mundo. Esse aqui é o terceiro volume do Martin Mystery lançado pela editora Mito aqui no Brasil esse ano, de 4 que ela prometeu, né, nessa fase de testes que ela está fazendo com o personagem para ver se continua. Ou seja, né, o quarto número é o último dessa tentativa. E o personagem vendendo bem, ela vai lançar outros. A boa notícia é que, pelo visto, a resposta inicial foi boa, já tem mais 4 números garantidos. A gente não sabe exatamente quantos esses outros 4 números de Martin Mystery vão ser lançados, mas já estão garantidos. De todo modo, vamos ao que interessa agora, que é o comentário sobre a história. A Coisa de Outro Mundo foi publicado originalmente no número 75 da revista italiana Martin Mystery, isso lá em 1988. O roteirista é o Pier Francesco Prosperi e o desenho é dos irmãos Cassaro. Deixa eu mostrar um pouco a arte dos Cassaro para vocês. Aqui, tá aqui. Deixa eu pegar um pouco mais para o final. Está aqui a arte dos dois. Mostrar mais 2 páginas, né? Tem sempre esse ritual de mostrar 6 páginas. Vou mostrar alguma coisa aqui mais no comecinho. Tá aqui. Bom, tá aí a arte dos irmãos para a galera conferir. É uma arte que eu curto, né? Lembrando que as publicações da Bonelli são originalmente em preto e branco. Vale dizer uma coisa, né? Essa história aqui, A Coisa de Outro Mundo, ela começa no volume anterior, começa no Martin Mystery 2, esse aqui, o Exército de Terracota. Essa edição aqui, ela tem a conclusão de um arco que começou no número 1 e o início de um arco que vai se desenrolar e vai ser concluído no número 3. Mas sendo bem sincero, vamos supor que você só pegou A Coisa de Outro Mundo. Dá para entender na boa, assim, né? Não há problemas na compreensão. Tem um recordatório inicial que diz assim: Martin Mystery investiga uma série de crimes ferozes e misteriosos ocorridos na região de fronteira da Califórnia com o México. Sabendo disso, a gente vai lendo na boa, né? A história publicada, né, a parte da história publicada aqui, deixa eu mostrar até algumas páginas para vocês, publicadas no número 2, mostra como Martin Mystery chegou ali, quem o convidou para investigar, dá algumas informações, mas o grosso da trama transcorre mesmo no volume 3. E as informações importantes do número 2 são recapituladas em alguns momentos dessa edição aqui. Bom, vamos a uma sinopse. Né? O que nós temos? Né? Martin Mystery lidando, já li até no recordatório, né? com assassinatos inexplicáveis na fronteira da Califórnia com o México. Não há pistas, ninguém sabe quem comete esses crimes. Inclusive, em alguns momentos, se joga a culpa para os migrantes. E aqui nós descobrimos quem é o autor. Eu creio não ser spoiler, dada a capa. Né? A capa mostra uma criatura semi-invisível, aí, com partes visíveis, partes invisíveis. Né? Ou seja, o responsável, que não deixa pistas, é uma criatura invisível. E parte do mistério sobre essa criatura é revelada a partir de um livro que nós descobrimos aqui, que todo mundo que lê esse livro é morto pela criatura. Só não sabemos o porquê, isso vai aparecer mais para o fim. Como ponto alto dessa trama, para mim está a leitura fantástica de um episódio histórico. Eu explico. Que episódio é esse? É a morte do escritor Ambrose Bierce, que aconteceu ali por volta de 1913, 1914, ninguém sabe ao certo, né? Porque ninguém sabe ao certo como ele morreu. Esse Ambrose Bierce era um autor de histórias de faroeste e também de contos sobrenaturais, contos de terror, e ele escreveu um conto sobre uma criatura invisível. E o conto se chamava The Damned Thing, ou sei lá, criatura maldita. Uma outra tradução que também foi feita sei lá, a coisa de outro mundo, né? A coisa de outro mundo, a criatura de outro mundo. Né? O título aqui faz referência direta ao conto. Esse, como eu falei, ele morreu em 1913, 1914, e no México, para onde ele foi para cobrir a Revolução Mexicana, a Guerra Civil que lá estava em curso. E nessa história aqui, o Prosperi, ele mescla o conto do Bierce com o mistério real da sua morte. Ou seja, é como se o conto dele tivesse alguma realidade. A literatura e a história se mesclam para
que essa história aqui seja construída. É bacana. E esse, para mim, é um dos pontos altos de todo o Martin Mystery, né? São situações fantásticas. Só que há uma pesquisa e uma contextualização histórica muito boas, assim, isso é bem legal. O ponto fraco, ao meu ver, dessa edição foi o desfecho, que é marcado por um deus ex machina, claramente. E também o passado essa criatura invisível, soou um pouco clichê. Tá vendo? Talvez quando a história saiu não seja, mas pra gente que está lendo agora, soa um pouco clichê. É um passado clichê contado de maneira convencional. Esse, para mim, é o desfecho de uma história que tem como esse ponto alto, né? Essa mescla de literatura fantástica e pesquisa histórica. E eu já disse aqui algumas vezes que eu curto bastante o Martin Mystery, assim. Eu acho bacana, né? Porque é um tipo de história que a gente não sabe o que esperar. Você pode estar lidando, sei lá, com alienígenas numa edição, com espiões russos numa outra, com ditadores latino-americanos na outra, com a arca, com fenômenos religiosos, com deuses esquecidos. Realmente a gente não sabe o que esperar. É uma das séries da Bonelli que eu acho mais instigante e que eu tenho ficado bastante feliz de ver publicada no Brasil novamente. Tá aí, esses são os meus comentários sobre Martin Mystery 3, A Coisa de Outro Mundo. Peço que, se você gostou do vídeo, deixa teu bom e velho joinha. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Um abração e até o próximo vídeo.